Há outro tema que o doutor é conhecido, que é o tema do futebol. Portanto, fez parte da SAD do Benfica, da administração da SAD não fez parte do clube. Perdão, do fui vice-presidente do clube, da SAD nunca fez parte. Exatamente, da SAD nunca fez parte, foi do clube, peço desculpa. Mas foi administrador, foi vice-presidente. Foi vice-presidente do Sporting Benfica durante 9 anos. Na altura em que o presidente era Luís Filipe Vieira, portanto, numa altura em que o clube teve bons resultados esportivos, teve uma fase de afirmação. Como é que vê agora a situação atual do Benfica? Eu divido a situação atual do Benfica, na minha opinião, pela minha análise que estou fora, não é? Tem um problema de gestão financeira, tem um problema de gestão de recursos humanos, tem um problema na política de contratações e transferências e tem um problema de desempenho desportivo e de comunicação com os próprios adeptos. Uhum. Escalpelizando de uma forma sintética, na gestão financeira, a despesa corrente e a dívida aumentaram significativamente nos últimos 4 anos. É um dado. Quando eu saí, há 4 anos, e apoiei a candidatura do Rui Costa, que era a continuidade, não é? Os recursos financeiros hoje são escassos e existem dificuldades em competir com outros clubes, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mais a nível internacional, até. E esses recursos financeiros escassos afetam a capacidade do clube em investir, quer seja em atletas, quer seja em jogadores, quer seja em infraestruturas. A gestão dos recursos humanos é um desastre. Aquilo que se passa hoje em dia é um desastre completo. Porque há profissionais muito competentes que estavam a trabalhar no Sport Lisboa Benfica e que, por sua decisão, abandonaram o clube. Olha, eu vou-lhe dar exemplos. Quer dizer, o Pedro Milhomens, que estava no centro de estágio do Seixal, o Pedro Ferreira do Scouting, abandonaram o Benfica. Estão a perder pessoas que são importantes. E nunca tinha acontecido antes isso. O próprio Luís Mendes, que foi trazido pelo atual presidente, que também abandonou o Benfica, e obviamente que tem havido simultaneamente um recrutamento de jogadores que, pelos valores que são anunciados, não correspondem às expectativas. E por outro lado, tem havido venda de jogadores importantes que reduzem a competitividade em relação ao plantel. Portanto, é uma desgraça a política de contratações e a gestão do plantel, na minha opinião. Vou-lhe dar 3 exemplos. Concreto, pragmatizando a conversa, Jurasek custou 14 milhões, foi emprestado ao Hoffenheim, não joga. Artur Cabral, recente, custou 25 milhões ao Benfica, 2 anos depois é vendido por 12 milhões, em que o clube fica com 10 milhões. Ou seja, há 2 milhões, que é natural, que é para pagamento da formação e pagamento das comissões. Caboré, outro jogador do Benfica, lateral direito, veio do Manchester City por empréstimo em agosto e foi devolvido em janeiro. Outra questão, em relação à gestão do plantel. E, para mim, existe uma grande dúvida na relação entre o Bruno Lage e o Di Maria. Há uma grande dúvida sobre isso, que ninguém esclarece. Que há ali problemas, já se percebeu que há. Agora, que tipo de problemas? Não sei. Desempenho desportivo nos últimos 4 anos. Um campeonato. Exibições de altos e baixos, perfeitamente intermitentes. Comunicação com os adeptos. É frustrante. E há um descontentamento grande. Repara, o nosso clube, que tem mais sócios e adeptos a nível nacional, não lidera nas redes sociais. Há uma ausência nas redes sociais que é dramática. Acho que há uma falha. Que é dramática. Pronto. E, portanto, há aqui um conjunto de condições que, na minha opinião, o Benfica, neste próximo ato eleitoral, vai decidir verdadeiramente qual é o seu futuro. Qual é o seu futuro, respeitando o passado, mas qual é o seu futuro. E isso... Neste momento há 2 candidatos assumidos, aparentemente. Pois. Quem é o seu candidato? Eu não tenho candidato, quer dizer, como sabe, eu vou-lhe fazer uma análise muito direta sobre isto. Os candidatos que são conhecidos, para mim, trazem um vazio de ideias e um vazio de soluções. Para mim, um candidato ao Benfica deve preocupar-se todo o tempo com o clube, deve ser um profissional. Não interessa o que se passa na casa dos rivais, não vale a pena comentar os outros clubes e não se pode confundir nem entrevistas que são dadas com os comentadores. Um candidato a presidente do Benfica tem que estar acima disso. Mas, o Benfica é a principal instituição desportiva em Portugal. Há outras importantes, o Benfica, mas é a principal. E, portanto, tem que estar... Quem quiser estar nos órgãos sociais do Benfica, ou quem quiser ser presidente do Benfica... tem uma relevância que vai além do desporto. E tem uma relevância... É cultural e social também. Depois, há uma outra questão em relação àquilo que me dizem em relação aos candidatos. Há aqui uma questão que eu gostaria de revelar, que é, os sócios já tomaram conhecimento que não é 1 milhar e pouco de sócios nas Assembleias Gerais que podem decidir o futuro do clube. Não podem. E, portanto,
Estamos em 2025. Mas o Benfica tem 300 mil sócios, não é? Cerca de 300 mil, acho que já terá ultrapassado até um bocadinho. O voto eletrónico em relação ao estamos em 2025, eu digo isto porquê? O voto eletrónico apresenta desafios e riscos. É verdade. Mas devem ser implementadas medidas de segurança robustas e realizar testes rigorosos para garantir a integridade do próprio sistema. Pronto. Agora, na realidade, apresenta mais vantagens em relação ao sistema de votação tradicional, como, por exemplo, maior participação, acessibilidade a atos eleitorais e pode ter acessibilidade às Assembleias Gerais, pode ser alargado ao universo dos benfiquistas, maior transparência de resultados, são mais rápidos. Tem que ser bem auditado e tem que ser robusta, a segurança do sistema tem que estar robusta. Aliás, há países que usam esses sistemas claro, para as suas próprias hoje eleições. perfeitamente em 2025. Mas o Brasil, por exemplo. O Brasil e não só. Há uma maior autenticação dos eleitores para os sócios que reúnam, de facto, as condições estatutárias para exercer o seu ato de voto. Portanto, defende uma alteração do sistema de voto. O clube com a nossa grandeza, mas isso acho que está estatutariamente para ver que haja aqui uma combinação entre os candidatos, julgo eu. Agora, o clube com a nossa grandeza não pode ficar refém de minorias, mas nem de exibições de reality shows. Não pode. É um clube demasiadamente sério para estar, Portanto, para estar nessa aqui contingência. uma reforma que permita que mais pessoas participem nas decisões. É importante os sócios do Benfica. Até pessoas que estão no estrangeiro. Claro, e, portanto, nós temos imensos sócios no estrangeiro que têm direito a participar. Mas espera que surja uma alternativa ou até pondera protagonizar essa alternativa? Não, não. Eu acho que há que respeitar, porque para mim, neste momento, ainda estamos a 4 meses e meio, ainda há muita... Acho que ainda há tempo. Acho que não pode haver precipitações, porque é de uma grande responsabilidade. É de uma grande responsabilidade ser candidato ao Sport Lisboa e Benfica. Não só a presidente, como aos órgãos sociais. Conforme eu disse, que é uma grande marca, é uma marca que tem que ser potenciada, é uma marca que tem que ter uma estratégia muito bem definida e tem que ter um objetivo, quer no curto prazo, quer no longo prazo. E, portanto, agora, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: o Benfica já teve presidentes o último presidente do Benfica, antes do Rui Costa, deu prova de resultados financeiros. Em 6 anos, em 6 anos consecutivos, deu resultados positivos. Foi o presidente mais titulado da história do clube. Foi o único tetra. Por acaso falhámos o penta, enfim, por algumas vicissitudes, alguns azares e por alguma falta de estratégia também, mas fomos a 2 finais europeias, ganhámos de 22 títulos a nível do futebol profissional. Então, as modalidades, quer dizer, as modalidades gastavam metade do que gastam hoje e ganhavam o dobro ou o triplo. Então, se o Luís Filipe Vieira quisesse voltar, apoiava-o? Eu não sei se ele quer voltar. Mas apoiaria se ele voltasse? Se o Luís Filipe Vieira voltasse, obviamente, com o passado que ele tem no Benfica, iria com certeza apoiá-lo. E tendo sido vice-presidente dele também. Iria com certeza apoiá-lo. Até porque as infraestruturas, a recuperação que foi feita no património histórico, o museu, a Benfica TV, o estádio, o centro de estágios do Seixal, portanto, quem vier tem que vir com os objetivos muito bem definidos, que é fortalecer a marca, investir nas infraestruturas, desenvolver os jovens talentos na sua academia e dominar o campeonato português e conquistar uma Champions League. Mas há aqui uma tarefa difícil do lado dos custos, porque o Benfica é todo um ecossistema, tem várias empresas, tem várias... Sim, mas há possibilidades de aumentar as receitas. O Benfica deve ser um exemplo de gestão. O caminho tem que ser pelo lado da receita e não por cortar. Obviamente, e tem que ser pelo lado da receita e a gestão, o Benfica tem que ter uma gestão de sucesso com responsabilidade social. O Benfica é um clube que tem uma responsabilidade social enorme e isso deve ser mantido. Por exemplo, ninguém fala nisso. O apoio aos antigos atletas. Os apoios aos antigos atletas, a familiares, algumas instituições que são necessárias. Nós, naqueles 9 anos que eu tive com o Luís Filipe Vieira, apoiámos uma centena larga de instituições. Apoiámos umas dezenas largas de países, nomeadamente países de língua oficial portuguesa. E, portanto, isso é a responsabilidade social do Benfica. E para que isso suceda, é preciso ser um exemplo de sucesso na gestão e ter essa mesma responsabilidade assumida como sendo também uma das prioridades. Obviamente que o que é importante para nós é ganhar o campeonato e ganhar uma Champions League. Andamos a perseguir isso há anos. Mas tudo o resto, ou seja, só é possível se todo o resto estiver a funcionar. Exatamente. Eu acho que isso só é possível se tivermos uma estrutura unida, se tivermos os sócios unidos em prol do mesmo objetivo. Há alguma coisa que o Benfica possa aprender da experiência do Sporting nos últimos anos?
da forma Não, como o Benfica Sporting... não tem nada a aprender com o Sporting. Não, acho que não. Acho que o Sporting tem é que aprender com o Benfica. Não, o Sporting tem tido sorte. O Sporting ganhou o primeiro campeonato agora em época de Covid, tem tido algum e tem tido sorte. Mas algum mérito tem tido mérito, obviamente. Não, mas há que reconhecer. Mas eu não gosto de falar dos outros clubes, eu gosto de falar do meu clube. Falar do Benfica.